O Internacional se reapresentou nesta quinta-feira no CT Parque Gigante e segue com grandes preocupações na equipe titular para o técnico Eduardo Cudê. Falando em Eduardo Cudê, o presidente do Racing se manifestou mais uma vez sobre a possibilidade do técnico que hoje defende o Colorado retornar à Avejaneda e retornar ao Racing em mais uma passagem onde foi muito feliz e foi campeão argentino. A gente também fala nesse vídeo sobre as constantes respostas políticas. De um lado, Delcir Sonda, do outro, Elusmar Mag. E afinal, como os dois grandes empresários irão investir no Internacional? Gustavo Scarpa, Damião, Oscar Mastriani, Joseph Martinez, os nomes são muitos. E há praticamente confirmação de Roberto Melo de que D'Alessandro retornará ao Inter. E foi uma confirmação velada e eu vou te mostrar na sequência aqui nesse vídeo. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar muito desse cenário político do Inter, Elusmar Mag, Delcir Sonda, é rinha de empresário, é dinheiro na conta do Internacional na próxima temporada, Barcelos versus Roberto Melo, confirmação praticamente de D'Alessandro, a reapresentação no CT Parque Gigante, o que o Racing falou sobre Eduardo Cudê. É muita coisa pra gente ficar informado, então fica nesse vídeo e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. É muito importante vocês darem essa força do like e também da inscrição e, claro, ativar a notificação pra tu nunca ficar na dúvida. Será que já saiu o vídeo lá no canal Lucas Dias Repórter? Não, tu vai ser notificado sempre que sair, então ativa o sininho das notificações, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com e aproveitar para jogar nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, tá certo? Bom, pessoal, hoje pela manhã estive no CT Parque Gigante, acompanhei ali cerca de 10 minutos de aquecimento somente, o Internacional se reapresentando após a parada para a data FIFA. E as preocupações que o técnico Eduardo Cudê tinha com o departamento médico não foram sanadas. Essas preocupações vão seguir sendo preocupações para o técnico colorado ao longo dos próximos dias. Isso porque todos os jogadores que tiveram algum problema de ordem médica ficaram na academia do clube, não foram programados e não trabalharam com bola. Eu tô falando de René, Hugo Malo, Matheus Dias, Dalbert, Johnny e Ener Valencia e Charles Arangues. A gente tá falando aí de pelo menos 7 jogadores hoje que estão com algum problema de ordem física, que estão cedidos ao departamento médico. E explicando cada situação, tá? René e o Gumalo já estão na parte final da recuperação, os dois tiveram uma lesão muscular na coxa esquerda, o Gumalo 1 semana e meia antes do lateral esquerdo titular, o René. Expectativa é que estejam à disposição contra o Bragantino no próximo dia 26, na volta do futebol brasileiro, esse jogo marcado para as 18h30 no estádio Beira-Rio. Dalbert, Johnny e Ener Valencia são incógnitas. O Dalbert teve um desconforto ali na região do músculo anterior do joelho direito. O Johnny teve uma entorse no tornozelo direito e o Ener Valencia teve um desconforto na coxa direita, além de um desgaste físico. Tanto que o Johnny e o Ener Valencia foram cortados de suas seleções. O Inter tem uma expectativa de ter o Johnny e o Ener Valencia contra o Bragantino dia 26. O Dalbert hoje eu ouvi que é uma situação talvez um pouco mais preocupante em relação aos outros dois, mas não tem lesão constatada. Quem sabe, Dalbert, Johnny e Ener Valencia no dia 26 no Beira-Rio contra o Red Bull Bragantino. A outra situação é do Matheus Dias, que já tá fora da temporada. Esse vai seguir no departamento médico. E o outro é o Arangues, que não teve lesão, teve somente um desgaste físico, mas já tá fora do jogo contra o Bragantino, assim como o Alan Patrick, porque levaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. 26 daqui a 10 dias, 26/11, 26 de novembro no Beira-Rio, tem Inter e Red Bull Bragantino. O Inter 13º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás do Fortaleza, que também tem 43, do Corinthians, que tem 44 ao 11º, e do São Paulo ali, 10º, Cuiabá, que depois o Inter vai pegar na reta final, assim
como o Corinthians 47, enfim, a briga do Inter é confirmar mesmo uma vaga para a Sul-Americana e por isso tem que ficar atento em Vasco e Bahia, 15º e 16º, porque se ficar em 15º e 16º, não vai para a próxima Sul-Americana. Não cai, que é o mais importante, mas também não vai para a Sul-Americana e aí seria um desastre ainda maior para essa reta final de temporada do Inter. Tem o Vasco com 40 pontos, 15º, o Bahia 16º, 38, enquanto o Inter tem 43, é o 13º. O Cruzeiro, primeiro time no Z4, 37 e tem 2 rodadas a menos. Então, o Inter muito bem atento a essa situação da tabela do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar de Eduardo Cudê, porque ainda é uma incógnita a permanência dele na próxima temporada, depende muito da eleição, fica na entrelinha se o Cudê ficaria em caso de eleição do Roberto Melo, porque ele destaca que é muito amigo do atual presidente Alessandro Barcelos, que foi ele que trouxe no meio do ano e apostou nele, enfim, mas se tem também quem duvide, inclusive, de que o Cudê vai ficar de qualquer forma. Isso, inclusive, se pergunta isso e se é questionado e se tem uma preocupação até de algumas pessoas no bastidor. Pô, será que o Cudê não fica de nenhuma forma no Internacional para a próxima temporada? E aí se fala, para onde então iria o Cudê? Iria para a Europa, voltaria para a Argentina? Surgiu sim, depois da vitória no Clássico Grenal, um interesse do Racing, que acabou demitindo o Fernando Gago, em repatriar Eduardo Cudê, que foi campeão lá em Avejaneda no Racing, tirou o Racing da fila depois de muito tempo no campeonato argentino, e o Cudê recebeu logo após o Grenal uma ligação, um dia depois, na segunda-feira, depois do Clássico Grenal, a vitória do Inter por 3-2 no Beira-Rio, o Cudê recebeu uma ligação do Racing, recebendo esse convite para retornar a Avejaneda. Agradeceu e recusou. E o Vitor Blanco, presidente do Racing, deu uma entrevista na TIC Sports falando sobre Eduardo Cudê e deixando claro que sim, o Cudê era o sonho de consumo do Racing para substituir o Fernando Gago por lá. Olha o que disse o Vitor Blanco, presidente do Racing, abre aspas para ele. Em relação a treinadores, acho que temos que ser realistas. Eles têm de estar na Argentina. Quem não gostaria de trazer Tchatcho Cudê ou Luiz Zubeldia? Porém, é impossível. A Argentina não é para esse tipo de treinador, porque eles mesmos não querem voltar. Colocando praticamente um ponto final nessa possibilidade do Cudê retornar ao Racing e principalmente retornar ao futebol argentino, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem que falar mais uma vez desse assunto, é o que mais vem repercutindo e tem mais informações sobre, de fato, esse ambiente político do Inter que vai esquentando cada dia mais. Eu falei no último vídeo, para quem quiser assistir mais detalhes, sobre Elusmar Mag, empresário do agronegócio, que declarou apoio ao presidente Alessandro Barcelos, que postou nas suas redes sociais que Elusmar Mag, sim, será um investidor caso ele seja reeleito, e eu trouxe mais detalhes sobre isso no último vídeo. Recomendo que vocês assistam, tá certo? Mas já veio, logo depois, no início da tarde também, uma resposta de Roberto Melo a essa confirmação. A gente sabe, do lado de Roberto Melo a gente tem Delcir Sonda, que será um vice-presidente de investimentos, colorado, muito conhecido, empresário também, tem o Grupo Sonda e vai investir no Internacional caso Roberto Melo seja eleito. E agora, do outro lado, no caso da situação, o presidente Alessandro Barcelos consegue essa aproximação novamente com Elusmar Mag, que pagou R$1 milhão em 2021 para o Inter ter o Rodinei contra o Flamengo. Ele pertencia ao Flamengo, aquele jogo era decisivo para título brasileiro, o Flamengo acaba virando aquele jogo, teve a polêmica da arbitragem porque o Rodinei acabou sendo expulso, o Rafael Claus, enfim. O Elusmar Mag é aquele torcedor que pagou R$1 milhão e é um cara de muitas posses lá no Mato Grosso, uma família Mag muito conhecida lá no Mato Grosso, e se coloca à disposição para investir no Inter em caso de reeleição do atual presidente Alessandro Barcelos. E agora já vem a resposta de Delcir Sonda no início da tarde, vocês estão vendo aí na tela, porque ele praticamente confirma D'Alessandro. Todo mundo sabe que o assunto desse início de semana era D'Alessandro a partir de ontem à noite, hoje pela manhã, D'Alessandro retornando ao Inter, Abel Braga também, esse acerto que existe entre Roberto Melo e os dois para serem homens dentro do futebol do Inter em caso de eleição do Roberto Melo. E aí, depois que o presidente Alessandro Barcelos, que vai tentar a reeleição, coloca Elusmar Mag como seu apoiador, que também tem um investidor assim como o Roberto Melo tem, Roberto Melo já deu a resposta, colocando aí um post dizendo e saudando a carreira do D'Alessandro, que o Inter tinha que voltar a ter jogadores e ídolos assim
para a próxima temporada, para os próximos anos. E vamos lá, ninguém é bobo dessa história. Só se falava de D'Alessandro e Abel Braga e vai lá e coloca um vídeo sobre o D'Alessandro. A gente sabe, existe um acerto entre as partes para o D'Alessandro retornar ao Inter na próxima temporada, assim como o Abelão, caso o Roberto Melo seja eleito presidente do Inter para o próximo triênio. Mas vamos lá, pessoal, avançando e para fechar também esse vídeo, tá? Sobre Elusmar versus Sondas, os dois investidores que cada lado da campanha tem. A gente sabe que os dois candidatos veem a necessidade de ter um centroavante, uma companhia e uma referência ao lado do Ener Valencia. Sobre Gustavo Scarpa, a tendência é que ele feche com o Galo. O Galo, inclusive, formalizando proposta, vai ser o único clube brasileiro a fazer proposta, pelo menos nesse momento, pelo Gustavo Scarpa. Leandro Damião, um lado achava muito caro. Durante a gestão, o presidente achou muito caro o Damião. Não sei se vai se desenrolar essa negociação, assim como o Oscar, que deve ficar no futebol chinês. Joseph Martinez, os dois lados negam que tenham interesse nesse nome. E Gonzalo Mastriani, atacante uruguaio do América, agora desperta também o interesse do Corinthians. São alguns nomes que surgiram aí no radar do Internacional, nenhum deles com negociação em andamento, enfim, mas o que sei é que os dois lados estão sim conversando com atletas e possibilidades de reforços para a próxima temporada. Quem tu contrataria para 2024? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, que a gente vai trocando essa ideia, tá certo? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.